O Prémio Nobel da Física de 2020 foi atribuído a 3 cientistas pelos seus trabalhos sobre buracos negros. Metade do prémio foi atribuído ao britânico Roger Penrose pela descoberta de que a formação de buracos negros é uma previsão robusta da teoria da relatividade geral. A outra metade foi para o alemão Reinhard Genzel e para a norte-americana Andrea Ghez pela descoberta de um objeto compacto supermassivo no centro da nossa galáxia. Esse objeto será certamente um buraco negro, embora a Academia Sueca não o tivesse referido explicitamente. Em Portugal há vários especialistas em cosmologia, gravitação, incluindo a física de buracos negros, de grande prestígio e reputação mundial. O meu colega e amigo Carlos Jardeira é um deles, formou-se no Porto, doutorou-se em Cambridge, teve passagens por Stanford, por Lisboa e por vários outros centros de excelência e hoje é investigador, coordenador na Universidade de Aveiro. Carlos, o assunto de buracos negros, pelo exotismo destes objetos, é um assunto que fascina os leigos, mas eu diria que fascina ainda mais os especialistas. Fascina, sim, porque é um desafio teórico e conceptual, porque a teoria que os descreve é muito complexa. Apesar de os buracos negros aparecerem como soluções da teoria da relatividade geral, pode-se questionar se formam dinamicamente e em condições genéricas, portanto, se são realmente objetos realistas nesse sentido, dentro da teoria. E, de facto, a contribuição de Penrose é precisamente neste aspecto, que é de levar os resultados anteriores, que assumiam sempre certas simetrias, nomeadamente a simetria esférica, o colapso gravitacional, para situações mais genéricas e realistas, onde não há simetrias. E se forma um buraco negro, depois prova que no seu interior existe algo que é extremamente misterioso, que se chama uma singularidade, onde o espaço e o tempo deixam de ser suaves e que ainda hoje leva a muita investigação. Portanto, basicamente, ele previu a formação de buracos negros a partir da teoria da relatividade geral de Einstein, que já tinha, então, mais de 50 anos, talvez. Precisamente. E a solução, a primeira que descreve um buraco negro é de 1915-16, publicada em 16, descoberta em 15, ou seja, logo do início. Mas a compreensão do fenómeno e o estabelecimento que, de facto, é genérico demorou muito mais tempo. E os outros dois? O contributo da Andrea Ghez e do Reinhard Genzel tem a ver com isso, com a obtenção de evidência observacional que apoia a existência dos buracos negros. No caso muito concreto deles, o que fizeram foi utilizar tecnologia de ponta, muito inovadora neste contexto, em particular uma coisa chamada óptica adaptativa, para conseguir ver estrelas que orbitam em torno do centro galáctico. E, em particular, a estrela mais próxima que eles conseguem observar, chama-se S2, demora cerca de 16 anos a dar uma volta em torno do centro galáctico. Para comparação, o nosso sistema solar, o nosso Sol, demora 200 milhões de anos a dar uma volta em torno do centro galáctico, o ano galáctico, vá. E, portanto, o que eles observam com estas estrelas é que conseguem determinar que está lá uma massa da ordem de 4 milhões de massas solares que dá origem a estes movimentos. E está numa região muito compacta. Já a Academia Sueca não disse que era um buraco negro. E fizeram bem, porque não se consegue demonstrar observacionalmente que é um buraco negro, porque pela sua definição. Agora, a física que nós conhecemos, o único objeto que temos que explica aquela observação é um buraco negro. Pode haver física mais exótica que ainda vamos descobrir e que nos diga, afinal é uma outra coisa, mas nós ainda não conhecemos. Portanto, é aquela velha questão, sala escura, está uma galinha e está uma vaca, aparece um ovo, quem é que a pôs? Portanto, neste caso foi o buraco negro. Olha, sabes que a unidade Terra no Espaço é a primeira a ser abordada no 7º ano, que é o primeiro ano em que se ensina a disciplina de Ciências Físico-Químicas. Como pode um professor do ensino básico falar de buracos negros aos jovens de 12, 13 anos? É um desafio, sem dúvida. E eu acho que tem que se encontrar um equilíbrio entre simplicidade e rigor. O professor pode tentar explicar, mesmo que qualitativamente, a noção de velocidade de escape. Quando temos um corpo cuja velocidade de escape é igual à velocidade da luz, seria negro quando visto do infinito. É que a sua característica não é que a luz não chega longe. A sua característica é que a luz não escapa.
O que acontece é que no buraco negro o futuro é para dentro. E é por isso que o raio de luz cai. É só isso. Olha, muitas vezes as pessoas, enfim, relacionam a atribuição de prémios Nobel com descobertas que têm depois um impacto direto na sociedade, no nosso conforto, no nosso modo de vida. Relativamente ao prémio deste ano, o que é que me dizes? Achas que a humanidade pode vir a beneficiar? Além dos aspectos culturais, claro, pode haver benefícios, aqueles que nós chamamos diretos na nossa vida, do trabalho que estes 3 cientistas levaram a cabo? Olha, eu acho que não podemos menosprezar esse benefício que também já falaste. E acho que, em geral, há sempre 2 tipos de benefícios. Os tecnológicos, e que podem impactar na qualidade de vida de uma maneira, enfim, que consideramos mais objetiva, e também os culturais. E começando com os últimos, que já falaste um pouco, em termos culturais, o trabalho do Penrose e muitos outros ajudou a tornar mais científica a ideia de buraco negro. Um conceito que depois salta da literatura para o cinema, da ciência para a literatura, para o cinema, para todo o imaginário humano. Acaba por gerar riqueza, de alguma forma, não é? Sem dúvida. Nem sempre o faz da maneira mais rigorosa, portanto, mas ainda assim estimula jovens e menos jovens a querer saber mais sobre física e sobre ciência, que é muito mais difícil de contabilizar, mas alguns destes tornam-se os engenheiros e os cientistas do futuro, muitas vezes com esta motivação. E, portanto, este tipo de impacto é importante, ainda que difícil de medir e quantificar economicamente. De um ponto de vista mais tecnológico, a relatividade geral e a física que tem associada sempre foi um pouco descrita como o paraíso dos teóricos, mas o inferno dos experimentalistas. Porque para testar os seus efeitos é preciso uma tecnologia extraordinariamente precisa e que não existiu durante muitas décadas, e por isso a teoria parecia metafísica e não era testável, mas os seus efeitos tornam-se importantes em tecnologias de precisão. E o exemplo que se costuma apontar é precisamente do GPS, que é uma tecnologia de precisão, e que, sem levar em conta as considerações relativistas do facto que o tempo passa ligeiramente mais lentamente na superfície da Terra do que na constelação de satélites GPS, não conseguiríamos quadrangular. Relativamente aos prémios, à experiência Nobelizada este ano, o que eu poderia dizer é que realmente utiliza uma tecnologia de ponta, que eu já evoquei, que se chama ótica adaptativa, para tentar corrigir na atmosfera terrestre os desvios que são feitos dos raios de luz, porque estão a tentar ver órbitas muito pequeninas no céu. E essa tecnologia, que não é desenvolvida para isto, mas que é melhorada por isto, tem outras aplicações, nomeadamente utilizações médicas, em particular na oftalmologia. Achas que o tema deste Nobel pode gerar um entusiasmo acrescido, sei lá, um suplemento de alma junto dos nossos professores dos ensinos básico e secundário, que têm a árdua tarefa e de grande responsabilidade em ensinar a ciência básica e fundamental aos nossos jovens? Eu acho que sim, porque, como já disse, quer os jovens, quer os menos jovens, sentem-se fascinados por este tipo de conceitos. E há 2 ideias que podem ser importantes aqui. A primeira é transmitir a ideia que a ciência é um caminho longo, mas onde a verdade se autoimpõe. Por exemplo, os buracos negros são objetos previstos teoricamente há mais de 100 anos. Demorou décadas até que a tecnologia se desenvolvesse o suficiente para começar a vislumbrar os efeitos destes objetos. E a verdade acabou por se impor, e 100 anos depois a comunidade está consensualmente convencida que existem. Até o Comitê Nobel, que é extremamente conservador, o que ele veio fazer este ano foi dar o seu aval de credibilidade a este conceito exótico. Foi isso que aconteceu. E a segunda ideia que eu acho muito importante é que há imensos mistérios e há imenso trabalho para fazer. Isto não é nada fechado. Nós não sabemos o que se passa no interior de um buraco negro onde o Penrose nos ensinou que há uma singularidade que ninguém sabe o que é. Qualquer coisa muito interessante para dizermos aos nossos alunos, não é? Que isto assim não acabou, que ainda há muita coisa a fazer e se calhar há muito mais para fazer do que fizemos até agora. Sem dúvida. E eu acho que os buracos negros são um ótimo exemplo. Há imensas incertezas e a ciência precisa de jovens que queiram estudar ciência, que queiram desvendar estes e muitos outros fascínios. É só olhar para todos os ramos da física, há coisas fascinantes para descobrir em todo lado e, portanto, a aventura está a começar, não está a acabar.